Sejam bem-vindos a mais um episódio da Uniregistralcast, o podcast da Uniregistral. Sou Gabriel Souza, seu host, e hoje temos o prazer e a honra de receber Ari Pires, o presidente do Registro de Imóveis do Brasil, vice-presidente da Noreg BR. Ari, obrigado por ter aceito o convite. Te agradeço o convite, Gabriel, e fico muito feliz de poder estar participando aqui hoje com vocês desse podcast. Muito bacana. Ari, antes de começar o nosso bate-papo, eu te ia falar um pouco sobre o Registro de Imóveis do Brasil, um pouquinho sobre a questão política, de atuação também jurídica do RIB, além, é claro, de outros pontos envolvendo gestão, envolvendo a vida associativa. Me fale um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira jurídica, né, até chegar como registrador de imóveis de Coromandel e em Minas Gerais, e seguir nessa linda trajetória sua aí pelas associações, por favor. Pois bem, eu me formei em Direito muito novo, em 1986, eu tinha 24 anos, e comecei a advogar. Meu pai tinha um grande escritório de advocacia na área criminal, mas eu nunca tive muita afeição para a advocacia, principalmente a criminal. Então, não me sentia feliz na atividade como advogado, né? Uma grande profissão. A minha família toda ainda permanece na área jurídica e na área da advocacia, mas eu, pessoalmente, visualizei a possibilidade de prestar concurso para o extrajudicial. Então, participei do primeiro concurso de Minas Gerais em 1999, e fui aprovado para a comarca de Buritis, lá na divisa com a Bahia. Era um registro de imóveis. Permaneci lá 5 anos, foi uma época de muito aprendizado, uma época na qual a convivência era muito estreita com os munícipes, era uma cidade que tinha muita necessidade de uma participação de pessoas com um pouco mais de conhecimento, porque normalmente eram grandes propriedades rurais, nos quais os proprietários não moravam, não residiam lá, né? Então a gente tinha um acesso direto ao juiz, ao promotor, ao delegado, aos oficiais de justiça, e era uma situação assim, muito interessante. Foi uma época muito feliz na minha vida. Posteriormente, eu fiz um concurso de remoção no ano de 2005 para a comarca onde hoje estou, Coromandel, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, onde a maior parte das propriedades são propriedades médias, não grandes como eram na comarca de Buritis. Então eu já tinha muito maior número de matrículas, um maior número de usuários do nosso serviço. Principalmente facilitou a minha vida no que concerne a poder continuar mantendo a família morando na capital e que eu, nos finais de semana, pudesse estar indo visitá-los. Fica muito longe, né, de BH, Coromandel? Fica longe, fica no Triângulo Mineiro, a cerca de 500 quilômetros. Mas a gente tem como fazer uma logística através de Uberlândia por avião. Né? Então é onde eu utilizo Pega esse helicóptero e utilizo essa modalidade, né, de facilitar esse acesso. Mas desde que ingressei na atividade, eu tomei posse em dezembro, e não sei se por uma questão minha já de vir lutando pelo desenvolvimento do concurso, pela posse, pela outorga das delegações, que na nossa época em Minas Gerais era outorgada pelo governador do estado, e dependia realmente de uma pressão por parte dos aprovados, eis que, como era o governador e era uma situação política, os antigos interinos tinham prestígio político, né, por vários motivos, para simplesmente segurar essas nossas outorgas. Então, logo em seguida, no mês seguinte, já teve uma eleição na associação e eu fui eleito diretor da associação já com um mês de ingresso. Da Sérgio Zanoreg, que é a associação mineira, a mais antiga, a que ainda veio da época dos serventuários de justiça, quando o extrajudicial estava vinculado ao foro judicial.
E desde então eu passei a ter essa participação ativa política institucional. Bacana. E eu fiz até uma colinha aqui, porque são tantas associações. Você teve essa trajetória, então a gente iniciou na sede da Noreg, justamente nesse contexto da luta pelo concurso. E você permanece até hoje, né, como presidente da sede Noreg? Sim, eu fui diretor vários anos, fui presidente vários anos e fui vice-presidente vários anos e estou presidente atualmente, já meu segundo mandato. Bacana. E o Core Minas? Core Minas, eu participei da fundação do Core Minas, participei da diretoria e atualmente estou na presidência do Core Brasil, que é o Registro de Imóveis do Brasil, né? A gente vai chegar lá e fazer uma linha do tempo. Tá certo. Você participou também do IRIB, é o vice do IRIB por Minas Gerais, não é isso? Eu fui vice do IRIB para Minas Gerais e fui diretor financeiro na gestão do Sérgio Jacomino. Como é que você consegue conciliar tantas coisas ali? O Conselho Deliberativo do NR, e hoje está como vice-presidente da Noreg, como a gente falou inicialmente, e presidente do Registro de Imóveis do Brasil, ou Colégio de Registro de Imóveis Brasil. Vice-presidente da Noreg Brasil, né? Eu sou presidente da Noreg Minas, vice-presidente da Noreg Brasil e presidente do Registro de Imóveis do Brasil. Me fale um pouquinho sobre o RIB. Teve a eleição ano passado, finalzinho do ano passado, você tomou posse no começo desse ano. Sim. Como é esse desafio de estar na liderança do Registro de Imóveis do Brasil? A gente falar sobre a eleição do RIB, porque eu acho que é um case de sucesso. Sucesso por quê? Porque existiam duas chapas que disputavam a presidência do ONR. E a gente achava que, em qualquer circunstância, ou principalmente naquele momento, a gente precisava era de união. Uhum. Por mais que se dissesse que após a eleição não haveria qualquer tipo de cisão, não haveria qualquer rusga, não haveria nenhum tipo de oposição após as eleições, a gente sabe que uma eleição muito disputada, muito dividida, sempre cria antagonismos. Uhum. Haja vista hoje, em nível nacional, o que acontece com a direita e a esquerda aqui no Brasil, o radicalismo que leva a determinadas situações imponderáveis. Então, eu fui um dos que sempre lutou por essa união, por essa manutenção de uma alternativa, não é? Que unisse as duas chapas e que pudesse fazer uma composição, que foi o que aconteceu. Um dos candidatos era o Flaviano Galhardo e o outro Fernando Nascimento. E nós conseguimos que ambos participassem da diretoria executiva, da Direx, do ONR. E nessa composição também foi solicitado que houvesse uma composição no RIB, que a gente não tivesse disputa. E o meu nome surgiu como um nome de equilíbrio para que viesse a assumir essa presidência. Eu mesmo disse da minha já super atribulada condição de presidente em Minas Gerais, de vice-presidente em nível nacional da Noreg Brasil, mas esse grupo nosso que nós criamos fez questão que eu viesse para o RIB. E eu estou muito satisfeito, acho que estamos conseguindo fazer temos boas ideias para desenvolver o trabalho no RIB, principalmente criando novos serviços que possam gerar faturamento e caixa para que a gente tenha condições de desenvolver cada vez mais e melhor as nossas funções institucionais junto aos poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um desses serviços que o RIB vem prestando hoje para a sociedade são os editais. Hoje, vários atos dos registros de imóveis é necessária a publicação de edital, como, por exemplo, a consolidação da propriedade na 9.514, na uso do capião, na retificação diária, na adjudicação compulsória. Enfim, a gente tem uma gama, né, nos leilões, a gente tem uma gama de editais que a gente precisa publicar, e o RIB vem prestando esses editais online, né, que são os editais que são registrados no RTDPJ, e tem um jornalista responsável
Então é um jornal constituído, o RIB faz a manutenção dele. E aí me fale um pouquinho como é que tá sendo essa gerência dos editais, o sucesso dos editais, para deixar claro aqui, para deixar todo mundo na mesma página, que o RIB é uma associação composta por De associações. exatamente. O RIB, né, como bem disse o Gabriel, é uma associação de associações. Então, as associações estaduais que existiam para a defesa das atribuições dos registradores de imóveis estaduais resolveram fundar uma associação nacional que congregasse todas essas associações. Em alguns estados, nós ainda não temos especialidade do registro de imóveis como associação. Então, é a ANOREG local que nos representa. Mas a gente vem trabalhando isso para que todo estado no Brasil tenha uma associação de registradores de imóveis e que essa associação seja vinculada ao registro de imóveis do Brasil. Estamos, inclusive, agora no mês de junho, com o primeiro encontro nacional das associações estaduais. Isso é uma coisa inédita, porque nós vamos levar para esse encontro cases e situações nas quais são sucesso em cada uma dessas associações e situações onde não fomos tão bem sucedidos para que a gente venha com essa experiência, né? Na realidade, nem sempre todas as experiências são positivas, com essas experiências, porventura, que não foram de tanto sucesso, a gente venha a criar novas alternativas na busca incessante do aprimoramento, do desenvolvimento de um trabalho ético, correto, célere, cada vez mais padronizado, que é a intenção não só do registrador, mas principalmente do usuário dos nossos serviços. E nesse encontro, além de estar ali congregado todas as associações estaduais, também vão estar presentes, né, o NR e o IRIB, né, que são os três, Sim, junto com o RIB, é importante funciona até... o tríplice aspecto associativo do registro de imóveis do Brasil. É muito Brasil. importante a gente ressaltar esse fato, que com a eleição, o ano passado, do NR, a eleição também aqui para o RIB, e com um bom relacionamento que temos com o IRIB, através do presidente Jordan, do Arimateia como vice-presidente, de toda a diretoria, as três entidades nacionais representativas dos registradores de imóveis estão trilhando o mesmo caminho. Talvez seja a primeira vez que isso aconteça e que a gente tem como finalidade, realmente, como objetivo principal, essa busca incessante pela manutenção das nossas atribuições, criação de novas atribuições, buscando oportunidades, principalmente através da tecnologia, não é? E sabendo que cada um tem mais ou menos um escopo. Embora caminhemos juntos, o IRIB ele tem mais finalidade acadêmica, é a parte mais de doutrina, né? O RIB é a parte política e institucional junto aos poderes. E o ONR, que é o operador nacional, ele está como gestor junto ao Poder Judiciário, principalmente vinculado ao CNJ, para poder nos dar as coordenadas da legalidade, da legitimidade e das regulamentações via Poder Judiciário, para que a gente tenha a nossa atribuição cada vez mais próxima daquilo que a gente sonha de uma perfeição em termos de registro de imóveis para exemplo do mundo. Maravilha. Você falou que o RIB, ele acaba exercendo esse papel de interlocução junto com os poderes instituídos. Recentemente, você participou de uma reunião com a Febraban. Como está esse diálogo com os bancos, com o mercado? Olha, nós temos já feito um trabalho que iniciou-se no final do ano passado, desde que assumimos a gestão do RIB e conseguimos, junto a interlocutores, reuniões, já é a segunda que eu participo na Febraban, para que justamente essas novas oportunidades de novos serviços vinculados à tecnologia, de agilidade, de facilitar esse serviço, eu acredito que em pouco tempo,
talvez um ano no máximo, a gente tenha já, através de aplicativos no celular, a possibilidade de estar repassando documentos para o ONR, o ONR distribuindo isso para o Brasil inteiro. Outros serviços que não são típicos de notários, principalmente de registradores, né? Mas eu estou dizendo notários porque os notários também participaram dessas reuniões lá na Febraban, bem como o pessoal do Títulos e Documentos, através da 14711, que é o marco das garantias, que também foi uma luta nossa e que nós conseguimos muito sucesso através desse diálogo político institucional. O Registro de Títulos e Documentos conseguiu uma nova atribuição, que é a busca e apreensão extrajudicial dos bens móveis. E isso, para o mercado financeiro, é uma coisa fantástica, porque eles vão ter possibilidade de minimizar a situação de perdas que existe hoje em relação aos créditos emprestados, né? Um dinheiro emprestado pelos bancos, ele retorna muito pouco, o que acaba encarecendo demais o crédito. E é função do governo e através dessas novas leis que a gente possa agilizar essa retomada desse crédito, não é? De forma que os bancos tenham um menor custo e, com isso, consigam repassar para os tomadores de recursos a uma taxa de juros menor. Então, essa que é a grande finalidade. Então, o que nós conversamos com os bancos seriam novos modelos de negócio, através das associações, através do ONR, através de serviços que vão surgir para notários e registradores, mas que tenhamos o apoio deles para que isso se concretize de uma maneira assim, bem célere e que possa efetivamente dar uma continuidade e a manutenção das nossas atribuições. Porque o que a gente vê muito é dizendo da possibilidade de que essas novas tecnologias disruptivas vão acabar com o registro de imóveis. E é justamente o contrário, o registro de imóveis ele é perene. O que a gente precisa é atualizar a maneira pela qual a gente fornece as nossas informações ao usuário, não é? Isso aí não vai acabar, mas é óbvio que na medida que a gente não se atualize e não utilize essas ferramentas tecnológicas, outras empresas, tal qual aquelas que queriam ingressar na nossa atividade, principalmente através da 14711, que inseriram ali um capítulo específico para criar uma instituição gestora de garantias, uma empresa privada que iam ficar com o registro de todas essas garantias, de certa forma excluindo o registro de imóveis. Isso aí é que a gente tem que combater. Mas a gente vai combater isso com a prestação de serviço cada vez melhor, cada vez mais célere, cada vez mais segura e com custos justos, com valores justos, que aí não tem sentido nenhum pensar-se numa outra alternativa para uma atividade que é centenária. Verdade. O diálogo com a Febraban, justamente em todo esse sentido, ela tem muita relação que o RIB também trabalha com o Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, né? Que o Fórum, essa mesa redonda, um termo de cooperação técnica entre o RIB, o IRIB, o ONR, né? O ONR entrou agora no Fórum, com o mercado e os bancos, né? O mercado que é representado pela Abrainc, que é a maior associação de incorporadoras imobiliárias, a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e a ABCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário. É a Febraban do Crédito Imobiliário, né? Você pode falar um pouquinho como é esse trabalho do Fórum, como é que está sendo desenvolvido, o diálogo entre as entidades? Bem, o Fórum, ele é muito importante. Eu acho que já há mais de 10 anos ele funciona praticamente uma vez por mês, com reuniões presenciais e muitas das vezes, a partir da pandemia, reuniões virtuais, para que aqueles gargalos
nas quais essas associações tenham conhecimento de alguma dificuldade no mercado do registro de imóveis possam ser superadas. Então, ideias surgem, situações, até mesmo o ano passado, quando da aprovação da 14.711, houve um apoio muito forte, maciço, da CIBIC, da Abrainc, da BCIP, para que fosse extirpado do projeto essa IGG, que fosse mantida todas as novas conquistas, as novas atribuições, que foi a alienação fiduciária superveniente, que foi a execução extrajudicial da hipoteca. A extensão. Não é? Exato. Então, o que a gente vê é a importância desse diálogo. E o que faz com que a gente tenha uma confiança nesse fórum é justamente as discussões, que nunca existe uma unanimidade inicialmente, mas com diálogo e com as devidas explicações ou as devidas razões de o porquê e como é feito daquela maneira, né, eles passam a entender e passam a respeitar. Então, eu acho que foi muito importante esse fórum de desenvolvimento do mercado imobiliário. A gente sabe que as normas estaduais, a legislação principalmente de emolumentos, ela fica vinculada a cada estado. Isso não tem realmente uma uniformidade. E o mercado não entende assim, mas por que Minas é diferente de Goiás, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Pará? Mas é pela especificidade de cada estado e por nós termos, como delegatários de um serviço público, a obrigação de cumprirmos as normas legais, sejam elas federais, sejam elas estaduais. Então, muitas das vezes, a gente precisa estar esclarecendo, por maior que seja a qualificação desse público, dessas entidades, a maneira pela qual nós temos que agir e trabalhar, né? Então, a partir do momento que você expõe as situações, a realidade das leis, das normas, e o que é possível, às vezes, modificar através de uma nova lei, esvazia, digamos assim, essa angústia que muitas das vezes colocam como culpado por uma morosidade ou culpado por uma burocracia, né? Que toda morosidade é chamada de burocracia, mas nem sempre essa burocracia ela é culpa do registrador. Não é? Nós temos que cumprir normas, nós podemos agilizar o nosso serviço, mas desde que cumprindo aquela determinada norma. Bom, aquela norma hoje já não faz mais sentido, tudo bem, então vamos tentar alterar, mas enquanto não for alterada, nós não podemos agir de forma diferente, né? Se antigamente era possível você ter 30 dias de prazo para praticar um ato, 5 dias para fornecer uma certidão, hoje, com a tecnologia, a gente sabe que isso tudo é quase que instantâneo, não é? O futuro são os smart contracts, são a tecnologia trazendo para o registro de imóveis situações em que, nas quais a análise e a qualificação dos títulos vai ser muito mais fácil. Uma questão são os extratos, por exemplo, né? Exatamente, através de extratos, através desses smart contracts. Então, eu acho que a finalidade precípua do registro de imóveis vai continuar existindo. A maneira pela qual a gente atinge esse registro é que está se modificando com uma velocidade muito grande. Sim. E que a gente precisa se adaptar a isso. Uma grande virtude do fórum é que todas as tomadas de decisão são feitas por unanimidade. Então, se alguma das entidades não concordar com algum ponto específico, ali não vai para frente, não pelo fórum, né? Exato, é por isso que eu disse então que é importante esse debate dentro do fórum, porque enquanto a gente não convence todos, aquela situação não tem como prosperar. Né? Vai permanecer como está. E ao permanecer como está, nem sempre é o ideal. Então é importante que a gente chegue num denominador comum, onde todos concordem, e muitas das vezes há necessidade de mudança na legislação. E aí, contando com o apoio imprescindível dessas forças do mercado, junto com a nossa capacidade de influir também na composição de leis, sejam elas estaduais ou federais,
E isso é que tem dado esse sucesso, e que são essas duas últimas leis recentes, que foram aprovadas aí nos últimos 4 anos, e que evoluiu, fez com que o registro de imóveis evoluísse talvez 10 anos em 2, 3 anos. Né? Fez com que o títulos e documentos tivesse uma restauração da importância, ou uma importância que ele nunca teve no passado. Né? Hoje, o títulos e documentos, na medida que a gente conseguir fazer a regulamentação junto ao CNJ da maneira como vai ser feita essa busca e apreensão, eu acredito que isso aí vai dar um crescimento exponencial para os títulos e documentos, principalmente nas grandes cidades, onde a alienação fiduciária dos veículos é uma coisa corriqueira. Né? Segundo me informaram, são 2 a 3 milhões de veículos que são vendidos anualmente através de alienação fiduciária, dos quais 30% disso aí são retomados. Tem pedidos de busca e apreensão que, dependendo do juiz, às vezes demoravam 6 meses, 1 ano, para ter uma liminar autorizando essa busca e apreensão. Hoje, através do cartório, possivelmente 90 dias, todo esse procedimento já vai estar solucionado. Então, isso para os bancos, para os credores, é uma coisa fantástica. E também para todos os compradores adimplentes. Quem que vai ser, entre aspas, prejudicado é o inadimplente, que às vezes ficava com o carro 1 ano, sendo que ele não pagou nenhuma parcela, mas pela morosidade do processo judicial. Né? Hoje ele não vai ter mais essa facilidade, porque o processo vai ser muito mais célere no extrajudicial, e os bancos, ao retomarem, ao receberem esse dinheiro que em tese estava ali perdido, ele vai poder, recuperando esses valores, reemprestá-los a uma taxa de juros muito menor, sabedores de que, na hipótese de uma futura inadimplência, essa inadimplência vai ser superada num prazo muito mais célere. É a 9.514, com a execução extrajudicial da aliança fiduciária, agora por RTTPJ. Exatamente. Então, que fez a diminuição dos juros do crédito imobiliário, a gente vai ver algo parecido. Não só a diminuição de juros, mas a potencialização de novos negócios. Porque quem viveu lá atrás, você é muito jovem e não tem a experiência do passado, mas na época do sistema financeiro da habitação, do BNH, simplesmente acabou o dinheiro, porque os juízes, de uma maneira muito passionais, julgavam com o coração. Né? O cidadão estava inadimplente, é porque ele não podia pagar, ia pagar ao BNH, que era um banco do governo, então simplesmente suspendia a execução das dívidas, e quem é que ia emprestar mais? Simplesmente o programa acabou. As construções minguaram porque você não tinha novos recursos no mercado. Né? Porque eu vou emprestar para um pequeno proprietário, né? Ou daquele único imóvel, eu não vou poder executar. O judiciário não faz, eram execuções de hipoteca no Poder Judiciário que demandavam anos e anos. Então esse dinheiro não retornava para o mercado. E ao não retornar, ele também não retornava para novas construções. Então ficava um gap, um déficit imenso de novas habitações, justamente para a população que precisava. É aquela história dos justos pagando pelos pecadores. Né? E o mercado não permite isso, não tem jeito. Se você não trata bem um dinheiro que não é seu, se você não devolve ao seu credor, esse credor não vai te emprestar novamente. E o mercado vive de novos empréstimos, o dinheiro tem que circular. Né? Essa é que é a finalidade, digamos assim, para trazer riqueza, e a riqueza para todo mundo, para todo cidadão. Né? Acho que todo mundo sonha em ter uma vida melhor, de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma moto. Então eu acho que a potencialização dessas situações, principalmente agora com as alienações supervenientes, para garantir esses créditos menores em cima de um imóvel que já está alienado fiduciariamente por um valor maior, né? Você vai ter acesso a um crédito para um custo muito menor. Então você vai conseguir, e é uma das nossas ideias, que no final de semana a pessoa vá numa loja, preciso comprar móveis, mas preciso financiar. Que ele, pelo celular dele, consiga financiar, faça
uma alienação fiduciária superveniente, isso já dê entrada no ONR, no primeiro dia útil seguinte a esse final de semana o ONR já encaminhe para o protocolo do registro de imóveis, isso vai ser uma coisa tão natural quanto é você entrar e examinar o que aconteceu no seu WhatsApp ou num aplicativo desse do celular. Então essa que é a nossa ideia em termos de futuro para o registro de imóveis. Uma grande vitória também para a dinamização do crédito que veio com a 14.711, né, com o novo marco das garantias, foi justamente o recarregamento, né, o compartilhamento da alienação fiduciária. Então, a pessoa tinha um imóvel que custava 1 milhão, dava ali em garantia para um crédito de 600 mil reais, por exemplo, e a partir e sobrava 400 mil, né, aqui entre aspas. Então, o imóvel tinha uns 400 mil ali que era dead capital, era capital morto. E aí, quanto mais parcelas iam sendo adimplidas, maior esse capital morto ia ficando. Então, tinha um resquício de 100 mil reais, por exemplo, de parcela, e tinha 900 mil que ele não poderia girar na economia. E aí, com esse compartilhamento, ele consegue fazer outra garantia com o mesmo imóvel. Então, 100 mil daquele imóvel fracionado fica para uma garantia, aí 400 mil fica para outra, 500 mil fica para outra. Fica aquelas caixinhas do banco digital que falam assim, ó, você quer 30 mil reais de crédito? Você clica e você consegue. Exatamente. Então, essa que é a nossa ideia, né? A lei está aí já para albergar todas essas situações. O que a gente precisa, e eu sei que isso já está em andamento, não é? O próprio Bernardo, se não protocolizou, e isso está sendo feito na próxima semana, junto ao CNJ, a regulamentação da maneira como nós vamos operacionar esse novo sistema, né? Porque uma coisa é você ter a lei te permitindo, outra coisa é cada registrador interpretar de uma forma e fazer de uma forma. Não, é que a gente quer uma padronização, e essa padronização quem vai dar é o CNJ. O Kes, ele coordena o fórum hoje e coordenou esse trabalho, ficou na linha de frente desse trabalho de fazer essa padronização, esse diálogo com os membros e chegar ali num texto comum entre os registros, o mercado e os bancos, para ali uma minuta sugestiva de regulamentação. Está bem interessante. E no âmbito do RIB, a gente trabalhou também bastante no GT que o RIB criou sobre a 14.711, né, o GT com nossos amigos lá de Santa Catarina, com o Sérgio, o Eduardo, o Hermano, o Baltazar participou também, está participando do GT, Will e Carol, bora botar aqui o link embaixo do GT, das minutas, das notas técnicas, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração do RIB, a nota técnica da intimação, né, padronizando ali o formato de intimação pela 14.711, e está sendo posto agora em deliberação pelo Conselho de Administração a nota técnica da execução da hipoteca a intimação está sendo posta em discussão. O que já está disponível é a da intertemporalidade, a aplicação da lei no tempo, da 14.711 no tempo. Essa já está disponível no site do RIB. A gente vai colocar aqui o link. E se esse programa sair no ar, quando já houve aprovação das outras duas notas, também a gente vai colocar aqui. Então, esse desafio da 14.711, você chegou a comentar um pouquinho da tramitação no Congresso, não foi fácil, né, Eri? Olha, eu digo que foi muito difícil. Em determinados momentos, a gente não tinha possibilidade de sucesso como obtivemos, porque começou a 14.711 no governo do presidente Bolsonaro. Existiam interesses ali que a gente não tem como comprovar, mas de uma interferência grande nos registros públicos. Queriam, de toda forma, indiretamente privatizar, embora a gente exerça em caráter privado, mas ia ser uma privatização total, ou seja, uma desregulação, não existiria mais nenhum tipo de fiscalização por parte do Poder Judiciário em cima desses novos serviços praticados por empresas privadas, né, que eles diziam ser fiscalizadas pelo Banco Central. Ora, o que o Banco Central vai mexer com registros públicos, vai entender de registros públicos? Eles têm que fiscalizar dinheiro, não é? Mas, enfim, de uma maneira
certa ou não estou aqui defendendo posição A ou B, ao mudar a gestão do governo, nós conseguimos demonstrar o risco que existiria disso aí sair da mão ou da fiscalização do Poder Judiciário, da atribuição dos registradores de imóveis do Brasil para uma empresa totalmente privada e, ao conseguir convencer o mercado, CIBIC, a Abrainc, a BCIP, a própria Febraban esteve ao nosso lado nisso aí, a gente conseguiu extirpar uma coisa que seria totalmente deletéria, aquilo que já vem funcionando com sucesso há mais de um século. Precisa de aprimorar, precisa de novas tecnologias, precisa de agilizar, precisa de uma melhor padronização, não tenho dúvida. A gente está procurando chegar nisso aí. Mas simplesmente querer nos deixar de lado, né, um sistema que funciona a contento há tanto tempo e principalmente com tanto sucesso, e talvez seja um dos sistemas que mais garantem a propriedade no mundo, é o sistema brasileiro, seria um absurdo, seria uma situação assim completamente esdrúxula se a gente não lutasse contra isso. E, de uma certa forma, agradeço a vários companheiros, que eu não vou citar um para não, de certa forma, deixar de falar de outros tantos que nos ajudaram muito, né? Nós conseguimos o sucesso de aprovar aquilo que nos interessava e de extirpar aquilo que realmente era abjeto ao registro de imóveis brasileiro. É uma constante vigília, né, nesses projetos de lei, nessas medidas provisórias. Permanentemente, principalmente porque a gente sabe que existem, às vezes, situações que no segundo turno de uma votação enfiam uma emenda que se apelidou de jabuti, né, que não se sabe como é que foi parar lá em cima da árvore, mas alguém colocou lá, né? Aquele jabuti está lá por algum motivo. Então, interessa geralmente a um pequeno grupo, né, que está agindo politicamente, através do relacionamento, através de lobby, através de forças políticas, e que, se a gente não tiver atento, nós vamos realmente passar por muita dificuldade para depois, após aprovado o projeto, após votado, de se tentar, às vezes, um veto, de se tentar depois uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, mas numa situação dessa é muito mais difícil do que estar acompanhando antecipadamente os projetos. Eu tenho um acompanhamento na Noreg Brasil, só para você ter uma ideia e para nossos ouvintes conseguirem entender, são mais de 1000 projetos, 1000, não é um, nem dois, nem três, não, eu digo 1000 projetos que, direto ou indiretamente, afetam a nossa atividade hoje em tramitação no Congresso Nacional. É muita coisa. Então tem hora que nem sempre é possível você acompanhar tudo, né? A gente tenta, de uma maneira assim bem cuidadosa, tá vendo o que acontece, mas são tantas as demandas, e hoje demandas no CNJ, regulamentações, demandas no Congresso Nacional, demandas em cada um dos estados. Eu digo que é uma situação paroquial, que aí os colegas e as associações estaduais têm que procurar resolver por elas próprias, e muitas delas não tendo esse relacionamento com os poderes locais, querem que nacionalmente a gente venha regulamentar. Só que acontece que, ao regulamentar nacionalmente, existem as diferenças estaduais, e isso acaba prejudicando algum estado. Então, o ideal é que os problemas locais sejam resolvidos paroquialmente, né, para evitar que isso acabe transplantando para o restante do Brasil, né? Tem situações que não tem como você tentar uma padronização, porque é coisa local, é lei local, principalmente quando se fala de emolumentos. Não, é uma hipótese impossível hoje de você imaginar, porque o mercado vai querer que balize pelo menor preço que existe no Brasil, e aquele preço que existe no Brasil em determinados locais é porque é uma situação local, pela quantidade de serviço que aqueles colegas têm, é possível praticar um preço menor, não é?
Em outros locais, se você praticar aquele preço, todos os cartórios vão se tornar inviáveis economicamente. Sim. Então, não tem como você balizar essa circunstância, né? Então, eu digo, essas circunstâncias locais, paroquiais, isso aí tem que ser discutido efetivamente por cada estado, por cada prefeitura. No caso do ISS, agora nós vamos ter uma reforma tributária que vai modificar. A gente ainda não sabe efetivamente como é que vai acontecer com os nossos serviços, se vamos continuar repassando os custos do ISS para o tomador de serviço, porque com o IVA a gente ainda não tem noção de como é que vai ser a operacionalização disso. Estamos trabalhando nessa circunstância, mas é uma hipótese ainda que a gente não tem uma visão, digamos assim. Para alguns colegas é o apocalipse. Eu acho que nós vamos chegar num denominador comum. A gente fez até uma análise dessa reforma tributária. Na emenda constitucional, acabou não tratando muito. Foi uma emenda mais principiológica, que acabou deixando para a lei complementar fazer toda a questão de regulamentação. Saiu o projeto dessa lei. A gente curioso para ver como ia ser, como o registro de imóveis ia ser afetado. E curiosamente, mesmo sendo serviço público, não está ali na lista de serviços essenciais. Das exceções, exatamente. Então é muito interessante como é que o registro de imóveis não está na lista de serviços essenciais. E aí, tem alguns comentaristas ali de bastidor que discute que esse imposto unificado, que vai ser o IVA, pode chegar até 30% do valor do serviço. Então é algo muito realmente preocupante. Acho que vai ser um trabalho aí que vai... Não tem previsão ainda de tramitação no Congresso. Então vai ter uma longa discussão no Congresso ainda desse projeto. Mas com certeza vai chegar aí num denominador comum. Mudando um pouco de assunto ali, aproveitando que você falou da Noreg BR, a Noreg Brasil anunciou recentemente a abertura das inscrições para o PQTA, que é o Programa Qualidade Total da Noreg. Você pode falar um pouquinho sobre esse programa, a importância dos cartórios participarem? Sem dúvida, isso já há vários anos a gente tenta uma padronização de serviço. Eu falo que não tem como padronizar as leis estaduais que têm competência de regulamentar em cada estado, principalmente os emolumentos. Então, essa padronização de emolumentos é muito difícil de se discutir, de se tratar, mas a padronização do serviço, da técnica, da maneira, da celeridade, da eficiência, isso a gente tenta fazer através desse prêmio PQTA para aqueles cartórios, para aqueles colegas que procuram desenvolver uma metodologia, uma gestão que levem a eficiência e a uma técnica de forma a prestar um melhor serviço para a sociedade. E alguns colegas, ou ainda bastante número de colegas, são resistentes a aceitarem essa vistoria, porque vai um perito ao seu cartório, vistoria durante um dia, às vezes 2 dias, o cumprimento de determinadas regras e determinadas normas da ABNT, que dão para a gente um critério assim, de excelência, não é? Mas a própria Noreg criou o chamado Cartório Mais, que seria o primeiro degrau para você, para o colega, ingressar nesse prêmio de PQTA, dando passo a passo do que tem que ser cumprido, de como é que faz para você ter uma gestão mais eficiente do seu serviço. Desde o pequeno cartório, com até 5 funcionários, até o grande cartório, com mais de 100 de funcionários. Então, eu acho muito importante a gente fomentar e motivar colegas a cada vez mais ingressarem no PQTA. Interessante que essa questão de gestão e essa parte administrativa da serventia, ela acaba não sendo ali vista, ou pelo menos sendo prevista pelos candidatos que estão prestando concurso. A gente tem um edital puramente jurídico, de direito, metade do edital ali do conteúdo programático
é direito notarial e registral, ok, esse já é um avanço, mas não tem ali uma previsão do candidato que, do dia para a noite, sem passar por uma escola de formação, né, como tem para a magistratura, para o Ministério Público, uma escola de formação, tá ali da noite pro dia com um time, caixa, software, servidor, backup, né, provimento 74, 73 do CNJ que prevê a questão de segurança de informação, locação, móveis, né? Como é que você pode dar uma dica para quem está entrando agora no serviço? O grande susto é que em muitos casos, principalmente em grandes cartórios, caso você tenha o sucesso de ingressar já num grande cartório de imediato, é que você deixa de trabalhar com o direito e passa a trabalhar com gestão. Uhum. Porque você imagina, eu vou assumir um cartório, eu sempre trabalhei como advogado, né, às vezes num pequeno escritório, é uma arte, é uma atividade praticamente artesanal. Você assume um cartório com 50 funcionários. Você vai ser um gestor e não mais um diretor jurídico, né? Os funcionários, a partir de determinado momento, vão te fazer a consulta. Isso aqui deve seguir tal caminho ou tal caminho. E ponto. Quem vai fazer esse serviço é eles. Você não tem condição de, num cartório médio ou grande, praticar todos os atos. Isso aí não é uma hipótese impossível. Você vai praticar a gestão. E você tem que saber como delegar para que você cumpra os prazos e as normas de maneira célere, não é? Então é fundamental que você conheça de gestão, as técnicas, a maneira de você conseguir delegar, de você conseguir cobrar, de que esses seus auxiliares respeitem as normas, porque muitos deles são também bacharéis em direito e cada um quer interpretar de uma forma. Né? Muitas das vezes um funcionário chega e fala, não, mas isso tem que ser feito dessa forma. Você fala, mas vem cá, olha, não é bem assim. A gente tem que, por finalidade, registrar. Tem colegas que ficam felizes em fazer notas de devolução que são verdadeiras teses jurídicas, né? E vai para o judiciário com aquela tese e depois de 1 ano, às vezes 2 anos, ele fica feliz de ter vencido, porque a tese dele era melhor. E eu sou o contrário, eu faço uma nota de devolução simplesmente exigindo aquilo que a lei me determina e o mínimo possível, torcendo para que o juiz de imediato diga que eu estou errado, me autorize a registrar. Né? Afinal, nós somos registradores. Eu não quero ganhar a tese jurídica, eu não quero falar que eu sei mais do que o advogado que está lá no balcão, às vezes pleiteando alguma coisa para o interessado no serviço. Eu quero registrar. Se eu estou em dúvida, né? Ou se eu, de certa forma, a dúvida na realidade é sempre da parte, não é do titular. Mas se eu não tenho segurança jurídica, melhor dizendo, para praticar aquele ato e ao pedir determinado cumprimento de uma exigência, a parte requer que seja feita essa suscitação de dúvida, eu torço para que essa dúvida seja julgada o mais rápido possível e que eu perca essa dúvida. Eu te falo assim com franqueza, eu prefiro perder, eu não quero ser o mais correto e simplesmente estar fazendo N notas de devolução. Pelo contrário, eu acho que a nossa finalidade é o registro. Desde que com segurança, eu tenho que registrar. Tem situações que a gente pode, sem correr riscos, de certa forma interpretar, e eu faço isso, e meus funcionários, na medida que sai dessa circunstância, eles vão me perguntar e eu falo, não, pode fazer. Então, saiu daquela determinação, daquela rotina. Pode interpretar? Pode, mas eles não têm esse poder, porque o risco civil e administrativo é meu. Então, ele tem que ir no titular e perguntar, olha, isso aqui está desse jeito, o que eu faço? Tudo bem, pode interpretar, pode fazer, porque eu sei o risco que eu estou correndo. Mas eu sempre interpreto a favor do registro. O Takeda, presidente da Arisp, até fala, né? Nós somos registradores, não registradores. Mas isso aí é fundamental. Tem colegas que têm verdadeiro prazer em fazer uma nota de devolução, assim, com a tese jurídica de várias laudas e conseguir com que o juiz
confirme aquela suscitação de dúvida. O que eu acho que sabe, não é a nossa finalidade. Nós temos que procurar dentro ou desde que com segurança jurídica, chegar no nosso objetivo, que é registrar. Sim. Entendeu? Porque tem determinadas situações onde é impossível você cumprir algumas exigências que são formuladas por colegas e, às vezes, se sobrepõem na própria lei. Exigem mais do que a lei determina. Sim. Sobre essa orientação de equipe, muito importante também a questão da capacitação da equipe, né? Você comentou que em 4 anos o registro de imóveis evoluiu em praticamente 10 anos. Né? Então a gente teve a lei, a MP 1085 que virou 14382, a PL 488 que virou 14711, diversos provimentos do CNJ. Né? O CNJ vem tendo uma atuação bem ativa na regulamentação e fiscalização dos serviços judiciais. Então, recentemente, a gente pode comentar o provimento 61, que alterou o provimento 38, que falava sobre as regras ali das comunicações para o COAF de operações suspeitas, né, de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. E agora, contra a proliferação de armas de destruição em massa. Você tem alguma dica, assim, alguma rotina de capacitação de equipe quanto a essas novas normas, novas decisões, nova jurisprudência? Sempre que ocorrem essas modificações, não só no cartório, principalmente através do meu substituto, a gente atualiza os demais funcionários do que está acontecendo, o que eles têm. Eu trabalho num cartório pequeno, não é um cartório que, até interessante estar ressaltando isso, um cartório que vive do agro. E, como tal, maior parte dos serviços são vinculados às cédulas rurais, cédula de produto rural, as garantias dadas nas matrículas do agro, as retificações de área, georreferenciamento, INCRA. Então, isso aí, é o dia a dia deles. Quando acontece alguma coisa diferente, alguma coisa que vem para regulamentar e que eles não estão trabalhando nesse dia a dia, a gente faz com a equipe uma pequena reunião para poder estar atualizando da situação, ainda que ele não aprenda daquilo ali, mas ele sabe da existência, e quando acontecer ele vai perguntar para quem sabe, né? E, em última análise, vai perguntar para o titular. Eu, com essa minha vida política, institucional, tenho ficado pouco tempo, menos do que eu gostaria lá no cartório, mas eles me ligam. Eles têm liberdade, até o auxiliar lá do balcão, ele me liga: olha, o que eu faço nessa circunstância? O que eu devo... Porque, às vezes, já consultou outros colegas e eles não tiveram uma posição assim, de firmeza ou de garantia de que aquilo ali pode ser feito daquela maneira. Né? Lá no protocolo, aí isso como é que eu faço? Aí me liga e eu, aonde estiver, vou estar dando retorno. Mas é um cartório de pequeno para médio. Né? Realmente, nos grandes, você tem que ter, e eu conheço, são vários substitutos extremamente qualificados. Esses substitutos, tal qual juízes, né, eles teriam condição de estar na magistratura, no Ministério Público. Então, é diferente de um cartório pequeno, onde você tem um substituto que ele tem a técnica. Muitas vezes ele não é nem bacharel em direito. Não é? Ele sabe como é que ele pratica aquele ato. Às vezes não sabe por que ele está fazendo daquela forma, mas como praticar ele sabe. Porque você não tem condição de levar para o interior uma pessoa qualificada que não vai ter uma remuneração proporcional a um juiz, a um magistrado. Diferentemente dos grandes cartórios, que têm vários substitutos, que hoje têm uma remuneração muito compatível com essas outras carreiras, porque eles têm conhecimento, têm capacitação para, se não ficarem lá no cartório, estarem fazendo um concurso para poder ter essa remuneração. Né? Então, tem um diferencial grande, onde no pequeno e médio cartório é o titular que realmente
dá todas as coordenadas, e nos cartórios médios, grandes, aí já são todos os substitutos que têm competência tal qual o próprio titular para estar aferindo o risco, podendo autorizar ou não a prática de determinado ato, né? A gente tem muitos colegas, eu estava falando ali sobre essa suscitação de dúvida, é que quando são muitas as pessoas, realmente é mais fácil você fazer uma nota de devolução e aceitar essa suscitação de dúvida, porque você não tem como controlar aquela quantidade de serviço. Eu até pessoalmente tenho algumas posições que a gente conseguiu fazer em Minas de reorganização de cartórios. O meu posicionamento é de que esses cartórios gigantes, eles, na vacância, devam ser desdobrados. Porque a nossa função não é de gestão. A gente não faz um concurso de gestão. Então, você tem cartórios com centenas de funcionários. Eu não acho isso na minha filosofia. Não é? Eu não vou dizer que, lógico, vou estar defendendo o interesse da classe. E outra, sempre quando houver vacância. Aí não está prejudicando o direito adquirido de quem quer que seja. Entendeu? Nós fizemos essa reorganização em Minas. Os pequenos foram unificados e os grandes, quando dá vacância, vão ser desdobrados. Porque você perde esse controle. A verdade é que é uma atividade muito personalista. Você faz um concurso para você ser o titular, né? Para você praticar os atos jurídicos e não para você praticar atos de gestão. Cobra mestrado, não cobra MBA, né? Essa é a minha filosofia. Não estou dizendo que vai ser defendida por todos, não. Mas eu penso isso. E mais, ressalto que qualquer alteração tem que ser feita quando dá vacância, para não prejudicar direito adquirido de quem quer que seja, né? Mas, enfim, isso é uma posição muito pessoal. Legal, bacana. Eu acho que ficou claro aqui essa questão de gestão, então, ter essa rotina e ter essa vontade, essa aptidão, realmente, de tratar a serventia ali como... Não vou usar empresa, porque a gente sabe que usar o termo empresa, STJ, é conveniente quando quer usar, né, o termo empresa para prejudicar algumas questões da serventia. É sempre para prejudicar. A interpretação vem sempre contra. Em mala parte. Nós estamos em cima do muro, né? Então, nós somos pessoas físicas para sermos cobrados no imposto de renda como pessoa física. Somos empresa para pagarmos o ISS e assim vai. É sempre a interpretação contra a classe notarial e registral e nos taxam. Essa que é uma grande falácia de que todo notário e registrador é rico, né? Eu posso dizer por Minas Gerais que a renda mínima e que se paga a pelo menos mais de 500 cartórios em Minas Gerais é R$ 4.500 por mês, não é? O média disso aí é menor do que qualquer salário do Poder Judiciário, de escrivão, técnicos judiciários, sem direito a férias, quer dizer, no caso dos funcionários, sim, mas eu digo titular, sem direito a férias, sem direito a 13º, né? Com aposentadoria somente pelo INSS, que aliás nem podemos aposentar, porque no caso existe um conflito da Lei 8935, que aliás nós estamos tentando discutir isso, tem um projeto de lei no Congresso Nacional, para que a gente possa aposentar, cumpridos os anos, a gente possa aposentar e continuar na titularidade do cartório, porque é exercido em caráter privado. Cheguei a ver esse Qual que é o projeto de lei. motivo de não podermos aposentar? Então, quer dizer, eu sempre digo, a interpretação é sempre por conta dessas falácias de que sempre somos mais do que efetivamente somos. A mídia tem uma grande parcela aí, né? Quando divulga os maiores, o ranking do imposto de renda. Aí vem aquelas matérias tendenciosas, né? De que os cartórios são os que mais arrecadam, mais recebem no âmbito do poder público. Com certeza, mas o que a mídia não entende é que qualquer pessoa física que porventura passe a ter um faturamento maior, ele monta uma pessoa jurídica, porque a tributação é muito menor, e ele é contratado pela empresa através da pessoa jurídica dele. Sim. Então, na realidade, ele não é mais uma pessoa física para os termos tributários. E nós não temos essa possibilidade. Então, hoje, no sistema
como está funcionando atualmente, somos sim os maiores arrecadadores, pessoa física no Brasil, porque todo o dinheiro que entra no cartório, e principalmente nos grandes cartórios, é um volume muito grande e nós não podemos pagar como pessoa jurídica. Nós não podemos ter despesas como pessoa jurídica, nós não podemos fazer um conserto, uma pintura, isso tudo eles consideram como investimento e a pessoa física não pode abater isso do imposto de renda, o que é uma grande, é um grande absurdo, não é? Então, é essa circunstância. E aí o seguinte, pegam a exceção das exceções, que possivelmente não representa 1% dos cartórios do Brasil, aqueles grandes que vêm aí de muitos e muitos anos, criando, né, gerando novas incorporações, novos imóveis. As cidades cresceram, os cartórios continuaram os mesmos há mais de 40, 50 anos. Por óbvio, existiu uma concentração, mas essa concentração ela é menos de 1% dessa população, desses titulares, não é? E aí eles simplesmente pegam por essas exceções e generalizam como se todos ganhassem, percebessem e vivessem como essa forma, né? Então o preconceito vem de antes, vem lá de trás da Constituição, onde os cartórios realmente, poucos eram os que eram concursados no passado, né? Muitos recebiam cartórios como prebendas, como doações, presente de casamento, né? O meu conterrâneo Juscelino Kubitschek, a gente tem vários casos dele em Minas Gerais que quando presidente, a pessoa que o conhecia, o procurava, convidava para ser padrinho de casamento e ganhava um cartório, entendeu? E até mesmo tem um mineiro famoso, que é um caso interessante para contar para vocês, que ganhou um cartório como presente de casamento, não do Juscelino, nesse caso foi do Getúlio Vargas, e 5 anos depois ele resolveu separar-se da esposa e devolveu o cartório, devolveu a esposa e devolveu o cartório. Esse foi digno. E é conhecido de todos que é o autor famoso Fernando Sabino, mineiro de Belo Horizonte. Ele conseguiu, quando casou-se com a esposa dele, que era filha de um ex-governador de Minas, um cartório no Rio de Janeiro. 5 anos depois ele recebeu, quer dizer, posteriormente, não vou dizer que é 5, mas alguns anos depois ele resolveu separar-se, procurou esse governador do estado e falou: olha, eu estou devolvendo a filha e devolvendo o cartório, está aqui minha renúncia. Então, são casos que aconteciam, e é por causa desses casos, que eram em parte verídicos, é que existe um grande preconceito ainda hoje, depois de 50 anos. Né? Desde a Constituição de 88, todos nós ingressamos por regular concurso público de provas e títulos, extremamente difícil, extremamente regulamentado, fiscalizado, né? Aliás, eu acho que tinha que mudar a maneira como é feito esse concurso. Em Minas Gerais, um concurso se arrasta por 4, 5 anos, então você fica 4, 5 anos da sua vida se dedicando àquilo ali, né? É muito complexo. Enfim, esse motivo, ou um dos motivos pelos quais o preconceito existiu, já não existe mais há muitos anos. Então nós temos que realmente estar mostrando para a sociedade a maneira correta, lícita, republicana de acesso e ingresso nesse tipo de serviço público. É um trabalho de comunicação que é feito muito forte pelo RIB também. De uma comunicação com a sociedade civil, que acho que o NR vem fazendo também, o IRIB vem fazendo, acho que é um mote de fazer esse novo registro de imóveis ser acessível para o público, de maneira geral, dessa nova gestão, assim, né? Desse novo, pelo menos nos últimos anos. Ô Ari, você citou o Fernando Sabino, né? Que eu gosto bastante. A gente vai caminhando para o nosso encerramento. Eu queria que você me indicasse um livro, né? Pode ser ficção, pode ser não ficção, sem pressa também, você pode pensar, a gente pode discutir um pouco. E também uma viagem, que você acha que, assim, olha, todo mundo tem que fazer. Para não fugir muito, eu citei o Sabino numa situação muito peculiar e vou citá-lo como livro.
né? Me marcou muito na minha juventude. Foi um dos livros marcados para o meu vestibular que chama-se Encontro Marcado. E eu sugiro que quem não leu, que o leia, porque é muito interessante, muito profundo e realmente me marcou muito. Além dele, eu tenho um outro livro que na minha adolescência me marcou, que chama-se História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. É Maravilhoso. muito interessante esse livro. Você me perguntou de Em uma viagem. viagens. Bom, eu, como um grande sonhador e uma pessoa que sempre gostei muito dos filmes da Disney, a minha primeira viagem à Disney, que meu pai me propiciou lá na minha adolescência, isso me marcou muito. E eu gosto até hoje, mesmo adulto, e estou torcendo para minha neta crescer rápido para que eu possa propiciar a ela aquilo que meu pai me propiciou lá no passado, de conhecer a Disney. Acho que aquilo ali é um mundo da fantasia, e se a gente não viver um pouco dentro da fantasia, a gente perde aquele romantismo, a principal... O encantamento, né? A magia. Eu digo a principal mágica que existe, que é a família. Sim. Se você tiver chance, tiver oportunidade de conhecer a Disney com a sua família, como eu conheci, isso te marca para o resto da vida. Dicas maravilhosas, porque eu amo a Disney. Eu também fui na época, meu pai conseguiu patrocinar essa viagem. E amo a História da Riqueza do Homem, para mim também é um livro maravilhoso, que segue ali toda a trajetória de como a gente saiu da troca, né? Exatamente. Para a primeira formação das moedas. Muito interessante. Enfim, todo o mercado de capitais. E vamos lembrar do Sabino, que eu, de um lado, contando um caso pitoresco dele, mas o livro Encontro Marcado dele e os outros que ele tem, vale muito a pena a gente lê-los, né? Em qualquer época. Eu acho que é interessante. Ari, vou agradecer mais uma vez por ter aceito nosso convite. E foi uma conversa muito agradável. E obrigado. E até a próxima. Você está sempre convidado, quando quiser aparecer de novo. Sou eu que agradeço. Acho que foi importante para colocar um pouco dos meus pensamentos, as coisas que eu acredito. Sei que nem sempre vai ter unanimidade, né? E isso não vai acontecer nunca, mas pode ter certeza que todas as minhas decisões e à frente das associações que eu presido ou que eu participo, eu sempre tenho assim muita tranquilidade e sempre pratico os atos com muita ética, visando sempre o que a maioria vai pensar. É lógico que você nunca consegue, em qualquer circunstância, agradar a todos, né? Mas eu procuro estar de acordo com a minha consciência. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado. E agradeço também a audiência do pessoal de casa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, dá sua curtida, bota um comentário que a gente vai responder todos e ativar o sininho para o próximo episódio. Obrigado.